Capítulo 16. Você pode correr, mas não pode se esconder. Preciso ir, murmuro partindo pelo corredor e esperando que Hudson me deixe ir embora. A última coisa que quero fazer agora é brincar de detetive com os segredos da minha própria alma. Até este momento, acho que ainda acreditava que essa situação toda poderia ser consertada, que Jackson e eu poderíamos voltar a ficar juntos. Durante a semana inteira, chorei e lamentei a perda do elo entre consortes, mas com ou sem o término do nosso namoro, ainda achava que encontraríamos uma boa solução para tudo. Sou uma idiota mesmo. Eu devia saber que o universo mágico iria encontrar mais um jeito de foder com a minha vida. Só espero que Hudson me deixe voltar ao meu quarto para chorar sozinha a perda de tudo que Jackson e eu tínhamos. Mas Hudson, é claro, não entende a deixa, porque ele começa a me acompanhar, como se fosse possível ele agir de um jeito diferente. Afinal, por que ele faria aquilo que eu quero que ele faça, mesmo que só uma vez? Minhas mãos tremem enquanto luto para não permitir que as lágrimas me exponham por completo. E espero até que ele me pergunte qual é o problema. Ou pior, se estou bem. Mas isso não acontece. Em vez disso, ele apenas me acompanha em silêncio até por fim dizer: Entendo que essa notícia pode ter sido chocante, Gracie, mas falando sério, você está mesmo surpresa por Jax e Wax não ter conseguido estabelecer um elo entre consortes do jeito certo? Eu paro de andar e me viro lentamente para encará-lo. A fúria toma com rapidez o lugar da tristeza que me engolia por inteiro. Está falando sério? Será que você não tem nem um pingo de compaixão? Ele estava com aquela aparência entediada outra vez. Sou um vampiro. Compaixão não é algo comum entre a minha espécie. Eu o encaro, apertando os olhos. Se continuar agindo assim, vou transformar você em uma pilha de pedras. Oh, que medinho estou sentindo. Ele agita as mãos fingindo que está em pânico. Ah, espere. Já sei como esse filme termina e não quero a camiseta dele. Não sei se são gestos ridículos ou a imagem de Hudson vestindo uma camiseta que diz o vampiro que virou pedra, mas a minha raiva desaparece com a mesma velocidade que surgiu. Essa discussão é absurda. Mas Hudson provavelmente não acha o mesmo, pois parece bem ofendido. Pelo menos até que eu olhe bem no fundo dos seus olhos e perceba a satisfação que há ali. E perceba mais uma verdade esta noite. Hudson procurou uma briga de propósito. Ele sabia que eu estava arrasada, sabia que eu estava usando todo o meu autocontrole para não me desfazer em lágrimas. Toda a provocação e o sarcasmo não vieram porque ele resolveu agir como um babaca. Era porque ele estava sendo gentil, embora eu tenha certeza de que ele prefere morrer a admitir uma coisa dessas. Não é a primeira vez que ele faz isso, e provavelmente não vai ser a última. Mas talvez um dia desses eu pare de cair nessas armadilhas. Talvez. Por outro lado, talvez não. Porque tem alguma coisa em toda a situação, alguma coisa nos comentários irônicos de ambos os lados, as implicâncias de um com o outro. Às vezes, tudo isso se parece com preliminares sexuais. Só de pensar no assunto, o meu estômago, que já está bem sensível, começa a se revirar e se retorcer ao mesmo tempo. Porque essas preliminares podem ser muitas coisas, divertidas, empolgantes, sensuais, mas geralmente levam a algo além. Algo importante e sobre o qual não faço a menor ideia de como me sinto, especialmente quando não faz nenhuma semana desde que Jackson partiu meu coração e alguns minutos desde que me dei conta de que isso nunca poderá ser consertado. Por fim, chegamos ao meu quarto. Entretanto, antes que eu consiga entrar e dizer um obrigado por essa noite esquisita por cima do ombro, Hudson estende o braço e me faz parar. Você está bem? Ele pergunta com as sobrancelhas erguidas e o antebraço apoiado na batente da porta. Estou, sim. Respondo, embora não tenha certeza de que é verdade. Em particular, com essas sensações estranhas acontecendo dentro de mim. Sensações que nunca imaginei existirem com relação a Hudson, dentre todas as pessoas. Ele pode ser o meu consorte, mas também é meu amigo, e neste momento me dá a sensação de ser tudo, menos um amigo. É melhor eu entrar. Anuncio, detestando como a minha voz soa ofegante e detestando ainda mais o jeito que as minhas pupilas se dilatam em resposta a isso. Só que ao mesmo tempo, sem detestar. Tudo bem, ele recua, mas me diga quando você quiser respostas. Respostas para quê?
para essas perguntas que nós ficamos jogando de um lado para o outro o tempo inteiro. Você não pode se esconder para sempre, Gracie. Isso é tão próximo do que eu estava pensando antes, aquilo que cheguei a comentar com o Macy, que me faz querer reagir. Eu não sou fraca, sou perfeitamente capaz de lidar com questões difíceis, e você sabe disso. Você é capaz de lidar com qualquer coisa. Ninguém duvida disso. E se alguém duvidar, essa pessoa é um pateta, porque você já comprovou e provou o que estou dizendo. Você é a pessoa mais incrível que já conheci. Hudson não é de usar meias palavras, e provavelmente é por isso que as suas palavras me tocam com tamanha intensidade. Mas antes que eu consiga elaborar como responder a isso, ele continua. Mas você tem a tendência de evitar conflitos sempre que pode. Não há nada de errado em não querer lutar, justifico. Realmente não há, mas há algo errado em se esconder dos problemas até que eles fiquem tão grandes a ponto de você não conseguir mais fingir que não existem. É como as pessoas que enfiam os boletos que têm de pagar em alguma gaveta, porque não querem encará-los e continuam a enfiá-los na gaveta até que não caiba mais nenhum. A essa altura, sua vida já foi completamente para o inferno. Sim, as circunstâncias podem estar ruins, mas depois de certo tempo, se você esperar demais, só restam escolhas difíceis para serem feitas. Aquelas palavras me atingem com força, e não consigo evitar a sensação de que ele está falando sobre o nosso elo entre consortes. Ele nunca chegou a mencionar exatamente sobre o que vinha pesquisando na biblioteca, mas de repente tem um palpite. Não me permiti examinar com cuidado o que Hudson pode estar sentindo por ser o meu consorte. Eu não estava pronta para encarar a resposta que ele me daria, qualquer que fosse, independentemente de Hudson querer o elo ou se arrepender dele. Mas enquanto eu estava com a cabeça enfiada no chão, Hudson não estava. Você disse que estava pesquisando sobre o elo entre consortes hoje. Digo com a respiração quase inaudível sobre as batidas do meu coração. O que estava tentando descobrir exatamente? O olhar dele se fixa no meu por vários instantes até ele responder. Como quebrá-los? Capítulo 17. Mensagens misturadas. 3 horas depois, continuo olhando para o teto sobre a minha cama, enquanto penso no que Hudson sugeriu sobre a minha tendência de evitar conflitos. Eu queria que ele estivesse errado, queria mesmo. Mas quanto mais tempo passo deitada aqui, neste edredom rosa-choque, que não quero, que nunca quis, não consigo afastar a possibilidade de que ele tenha razão, especialmente quando viro para o outro lado e enfio a cara em um travesseiro rosa-choque. Respiro fundo e, pela primeira vez, permito que as perguntas que passei meses ignorando invadam a minha cabeça como um enxame de abelhas raivosas. Como Lia sabia que eu era consorte de Jackson antes de eu ouvir falar de Katmir, antes que Jackson e eu nos tocássemos? Afinal, o elo entre consortes não é criado só depois que as duas pessoas se tocam? E considerando tudo isso, como ela sabia exatamente onde ia me encontrar? Como consegui agarrar Hudson e nos prender em um plano diferente? E ainda mais durante meses. E por que o meu elo entre consortes com Jackson desapareceu enquanto estávamos lá? Porque o meu elo com Jackson tinha duas cores em vez de uma. Porque ele era um cordão trançado em verde e preto, em vez de uma cor pura e brilhante. Como a carniceira sabia como romper esse elo? Como ela sabia que aquele elo podia ser quebrado, se um elo entre consortes nunca havia sido quebrado? Como foi que eu e Hudson nos tornamos consortes? Uma coisa é sentir uma quebra de um elo entre consortes, algo que deveria ser impossível. Outra coisa é conseguir sentir um elo se formar com uma pessoa na mesma tarde, algo que deveria ser impossível vezes 1 milhão? Talvez. Conforme o pânico familiar borbulha no meu peito, não consigo deixar de ficar brava com o Hudson por basicamente me desafiar a fazer isso. Não foi justo. Ele não faz ideia de como é viver com ataques de pânico. Não é a primeira vez que reflito sobre essas questões. Já fiz isso antes, e em um zilhão de outras questões também, e em seguida as tranco em uma caixa com a mesma rapidez que elas surgiram. Será que alguém pode me culpar por fazer isso? Eu faria quase qualquer coisa para evitar um ataque de pânico, perder o controle sobre mim mesma a tal ponto de não conseguir nem controlar minha capacidade de respirar é algo aterrorizante. E, bem, talvez o meu mecanismo de enfrentamento não seja dos melhores.
Isso não significa que alguém tenha o direito de me julgar por agir desse jeito, especialmente Hudson, para quem o sarcasmo é de fato uma emoção, ou mais do que uma. Além disso, que diabos vou fazer com essas respostas quando as tiver? Elas vão conseguir mudar alguma coisa? Ou saber as respostas só vai servir para tornar mais difíceis as circunstâncias, para fazer com que surjam mais coisas dolorosas para enfrentar? Se há alguma coisa que aprendi nos últimos meses, é que toda vez que penso em que as coisas estão bem, toda vez que penso ter resolvido um problema, algo ainda maior aparece para chutar minha bunda. Sem brincadeira, o que Hudson sabe de verdade sobre a minha vida? Eu começo a chegar a um patamar justificado de indignação, e essa indignação está mirada direto no queixo elegante demais para ser verdadeiro de Hudson. Faz pouco mais de 6 meses que os meus pais morreram. 6 meses. Além disso, passei mais da metade desse tempo enclausurada em pedra com Hudson. E mesmo assim, o número de problemas que tive de enfrentar seria inimaginável se não tivesse passado de verdade por todos eles. Não quero ser dramática, mas será que é tão estranho assim eu ter ataque de pânico quase diariamente? Depois que meus pais morreram, me mudei para um lugar que fica a milhares de quilômetros da cidade em que eu considerava um lar. Conheci meu consorte, descobri que sou uma gárgula, ganhei um monte de inimigos, lutei para conquistar um lugar num conselho que há poucos meses eu nem sabia existir. Depois, descobri o único outro membro ainda vivo da minha espécie, acorrentada em uma caverna, onde também perdi um dos meus amigos. Perdi o meu consorte, fui mordida por um dos meus novos inimigos e quase morri. E se tudo isso já não bastasse, também encontrei meu novo consorte. Tudo isso enquanto tentava completar meus estudos do ensino médio. Hudson pode passar o tempo que quiser, alegando que eu me escondo dos meus problemas. Mas e se ele enxergasse a situação a partir do meu ponto de vista? Parece que os problemas é que estão conseguindo me encontrar, independentemente de eu me esconder deles ou não. Mas em seguida me lembro o que Hudson falou sobre encher a gaveta com os boletos, até não haver mais espaço para colocar mais nenhum. E penso em Xavier morrendo, em Jackson terminando nosso namoro, em Collie apodrecendo em algum lugar, em Hudson, que agora é o consorte de alguém que ele não quer ser o consorte. E não quer mesmo, já que passa suas noites pesquisando maneiras de romper o nosso elo. Esse último pensamento me faz parar por um instante e engolir a minha indignação, como se fosse um remédio amargo. Meu medo obrigou Hudson a tentar resolver sozinho todos os nossos problemas. Talvez eu não seja capaz de lidar com todas essas perguntas, mas pelo menos posso tentar responder uma delas. Mas por qual devo começar? É então que penso na carniceira. Penso muito sobre a carniceira, junto ao feitiço que de algum modo ela sabia que tinha de dar a Jackson para quebrar o nosso elo entre consortes. Se alguém chegasse ao ponto de querer prejudicar o meu elo com Jackson, o que mais essa pessoa seria capaz de fazer comigo, ou com Jackson, ou com Hudson? E de repente, não é o ataque de pânico causado por essas perguntas que toma conta de mim. É a raiva. Se ela sabia como despedaçar Jackson e a mim, então ela também nos deve um feitiço para consertar as coisas. E algumas respostas. Você não para de se mexer aí do seu lado. A voz de Macy soa suave e sonolenta. O que está acontecendo? Desculpe, não queria acordar você. Não se preocupe, não tenho dormido muito nos últimos tempos, de qualquer jeito. Ouço um farfalhar de lençóis. Em seguida, a luminária multicolorida ao lado da cama de Macy se acende. O que houve? Percebi que Jackson não deu as caras por aqui ultimamente. Nem Hudson, por falar nisso. Vocês andaram brigando? Respiro fundo e arranco o band-aid de uma vez. Jackson deu um fim ao nosso namoro na semana passada. Macy não diz nada, simplesmente fica deitada ali na penumbra, com a respiração constante por vários minutos. Ela não pergunta por que não lhe contei antes, e a gratidão que sinto por ela não o fazer é enorme. Em seguida, ela se vira para mim. Olha nos meus olhos e diz: que pena. Balanço a cabeça devagar, lutando para conter as lágrimas. Não tenho condições de falar sobre o assunto hoje. Estou exausta demais para ter esse tipo de conversa com minha prima. E ela deve sentir isso, porque a única pergunta que faz é: tem algo que você queira fazer a respeito? Tem sim. E uma ideia começa a se formar na minha cabeça. Acha que consigo agendar um horário para conversar com a carniceira?
A carniceira? Macy está surpresa, mas deve deduzir o meu pensamento bem rapidamente, pois logo ela emenda. Não sei se existe essa coisa de agendar um horário, mas tenho certeza de que você pode convencer Jackson a levá-la. E se ele não quiser? Não faço a menor ideia de como chegar lá sozinha. Ele vai concordar. Ela fala com muito mais confiança do que sinto depois da conversa com o Hudson essa noite. O seu elo entre consortes é tão importante para ele quanto é para você. Na semana passada, eu até concordaria, mas agora lembro a frieza nos olhos de Jackson quando ele me disse que precisávamos dar um tempo. Agora não tenho tanta certeza. Bem, tenho certeza suficiente por nós duas, assegura Macy. Mande uma mensagem para que ele leve você até lá este fim de semana. Na pior das hipóteses, ela deve uma explicação a vocês dois. Tenho a impressão de que ela nos deve mais do que isso, já que o feitiço que ela deu a Jackson destruiu a minha vida. Por outro lado, essa pode ser somente a minha impressão. Viro para o outro lado e pego o celular. Entretanto, em vez de mandar uma mensagem para Jackson, mando uma mensagem para Hudson. Eu. Ei, quer ir a um lugar comigo este fim de semana? Não recebo resposta e me dou conta de que já está tarde. Ele provavelmente já está dormindo. Mas em seguida, 3 pontinhos aparecem na tela, o que significa que ele está digitando uma resposta. E percebo que o meu coração acelera também. Hudson. Defina este a um lugar. Eu sorrio. É claro que Hudson responderia sim. Eu. Tem importância? Hudson. Se estiver planejando um golpe de estado em um país pequeno, tem sim. Se quiser sair para fazer anjinhos na neve, então não. Eu. Desculpe, não vamos dar um golpe. Quero ir conversar com a carniceira. Nada de resposta. Eu me obrigo a ficar encarando o celular até que os 3 pontinhos apareçam de novo. Hudson, estou livre agora. É claro que está. Não é nada ofensivo o quanto ele está ansioso para quebrar o nosso elo. Tão ansioso que está disposto a largar tudo para fazê-lo. Eu, no sábado. Hudson, ou agora. Envio um emoji revirando os olhos para ele. Eu, não vou mudar de ideia e vou chamar Jackson para ir junto com a gente também. Hudson, talvez eu tenha falado rápido demais sobre fazer anjinhos na neve. Solto uma gargalhada, afinal, que outra reação eu poderia ter? Eu. A gente se vê na aula. Hudson. A dor e o sofrimento são sempre inevitáveis. Eu. Achei que crime e castigo fosse leve demais para você. Hudson. Acho que estou sentindo uma onda de otimismo. Eu. Boa noite. Hudson. Boa noite, Grace. Seguro o celular por mais alguns minutos à espera de que Hudson mande alguma outra mensagem. Quando percebo que não vai, pondero sobre mandar uma mensagem para Jackson, falando dos planos para sábado. Mas decido que posso simplesmente conversar com ele na aula de amanhã. Mandar uma mensagem de texto para um garoto uma semana depois de terminar o namoro cheira a desespero. Especialmente se isso acontecer depois da meia-noite. Pelo tamanho desse sorriso na sua cara, acho que ele disse sim, comenta Macy. Ela acha que eu estava mandando mensagem para Jackson. Sei que deveria esclarecer a situação, mas a verdade é que não tenho mais energia essa noite para explicar que Hudson está tão ansioso para terminar o relacionamento comigo quanto Jackson estava.